Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: a palavra de Deus é garantia da vida abundante. E nós vamos abrir a Bíblia Sagrada em Josué, capítulo 1. E eu vou ler do versículo 1 ao 8, que diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto a este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Até aí. Nós vemos nesse primeiro capítulo do livro de Josué a importância da palavra de Deus na questão da vida abundante. A palavra de Deus é a base da vitória. A fé é a confiança da vitória. A coragem é a força para a vitória. E o descanso é o resultado da vitória. A palavra ocupa tão importante lugar porque, se ela não é o que diz ser, então não poderíamos confiar nela. Qual seria então o resultado? Onde não há fé, não há coragem. Onde não há coragem, não há vitória. Onde não há vitória, não há descanso. E onde não há descanso, não há fé. A terra de Canaã simboliza a vida abundante que o Senhor Jesus veio nos trazer. É a terra que mana leite e mel. Na linguagem do Novo Testamento, é o desfrutar da vida de Cristo, aqui e agora. E tal vida já nos foi dada por Deus, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Cabe a nós agora apenas tomar posse da nossa herança em Cristo. Mas para que isso se torne realidade, precisamos crer no que a Bíblia diz. Nesse texto, Moisés representa a lei. Deste modo, ele não poderia introduzir o povo de Deus na terra de Canaã. Isso significa para nós que a lei jamais poderia nos introduzir na vida abundante, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Mas o que vem a ser a lei? Ela representa o esforço humano e o melhor do que podemos fazer. Mas Gálatas diz que a lei nos serviu de aio, ama, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Capítulo 3, versículo 24. E por isso, logo no início de Josué, o Senhor falou: Moisés, meu servo, é morto. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, nós também morremos com ele. E morremos para a lei. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele, para nos tornar sua noiva. Estamos unidos ao Senhor em ressurreição. E agora podemos frutificar para Deus, em decorrência de tão maravilhosa união. E se quisermos desfrutar da terra que mana leite e mel, da vida abundante que o Senhor veio nos trazer, precisamos
chegar a ponto de morrer para a lei. E quando isso acontece, cumpre-se em nós a afirmação de Romanos 6:14, que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Há milhares de cristãos que lutam para conquistar a vida abundante, mas tudo o que conseguem é o que está escrito em Romanos 7,19. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas Paulo disse: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Romanos 7, versículo 6. Se morremos com Cristo, estamos livres da lei, mas isto não significa que estamos sem ela. 1 Coríntios 9, 21 diz: não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Esse é o verdadeiro significado de libertos da lei. Não teremos mais em nós mesmos esperança de agradar a Deus. O que precede tal posição é detestar as coisas erradas que praticamos. Romanos 7,15. E um profundo desejo de sermos libertos de tal situação. Deus não espera de nós o mesmo que esperamos. Ele sabe que não existe força em nós e, por isso, nos crucificou juntamente com Cristo. Romanos 6,6. E como pecadores, não servimos para nada, senão para sermos crucificados, e isso Deus já fez por nós. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, eu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vemos aqui que podemos nos levantar, passar o Jordão e tomar posse da vida abundante na terra que mana leite e mel. A terra que eu dou, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. A lei diz: faze isto e viverás. Mas a graça diz: crê e viverás. A lei é a exigência de Deus sobre a nossa carne e a graça é a dádiva de Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:23. Deus disse que estava dando a terra ao povo de Israel, e essa era a herança dos israelitas em potencial. Mas ele disse que o povo devia reclamá-la, e aqui temos o significado de posse. Obadias disse que os da casa de Jacó possuirão as herdades. Já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Mas nos apossamos de tais bênçãos pela fé? Já desfrutamos delas? Se a nossa resposta é não, há um motivo para isso. Esquecemos-nos de que existe uma segunda etapa, referida em Efésios 2,6, que diz: nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que você e eu precisamos é ver, pela fé, que o Senhor Jesus já lhe deu a posição de descanso. Assente-se como Maria, irmã de Marta, e Lázaro aos pés do Senhor, e o seu falar penetre em você com revelação e vida. A garantia da vida abundante é a palavra viva de Deus. Nossa confiança deve se firmar no que ele falou e não no que nós sentimos. A fé segue a verdade e não a experiência. Saiba da importância da palavra de Deus. Para sair do Egito, o povo precisou confiar nela. Para entrar em Canaã, o caminho foi o mesmo. E para termos certeza da vida eterna, precisamos confiar no que ela diz. Crê e viverás. Para tomar posse da vida abundante, temos de confiar que o Senhor já nos deu a terra. Só precisamos colocar o pé sobre ela e tomar posse dela pela fé. Mas como tomar posse da vida abundante? Você pode aí estar me perguntando. Você precisa experimentar a palavra de Deus de uma maneira viva. Se você se apoia apenas no que está escrito, na letra, no papel, isso realmente não é suficiente. Existe algo mais com relação à palavra de Deus que você talvez não conheça. O texto escrito na Bíblia é o registro do que Deus falou por intermédio dos profetas e do Espírito Santo.
Não devemos desprezar o que Deus falou e sairmos em busca de novidades, pois precisamos ter como base a palavra que temos em mão. Em Colossenses 3,16 está escrito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra escrita deve nos encher abundantemente. Devemos ter a palavra de Deus em nosso coração, se quisermos que o Espírito Santo a transforme em vida. O Senhor Jesus enfrentou o inimigo usando a Escritura e afirmando: também está escrito. Assim, podemos ver a importância da palavra escrita em nossa vida. O termo palavra é o título de uma pessoa, isto é, o próprio Filho de Deus. No princípio era o Verbo, a palavra. Ele é a palavra viva de Deus. E se falharmos em vê-lo, nunca entenderemos a palavra escrita, pois ele é a chave para ela. Nessa condição, só conheceremos a letra, e a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. Quando estudamos a palavra, não procuramos tocar apenas em algo que foi falado e está registrado. O que buscamos é tocar naquele que está na palavra escrita e além dela. Se ficarmos apenas com o conhecimento da letra, o resultado será a morte. Mas o Senhor disse que suas palavras são espírito e são vida. João 6,63. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. O alimento que ingerimos para nutrir o corpo não é suficiente para a nossa existência. Precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A comida é o meio natural da vida e a palavra o sobrenatural. Deus responde sua vida em sua palavra. Ele é vida e a sua palavra é vida. A palavra precisa ser digerida e unida a nós, assim como acontece com os alimentos. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10,17. Como sabemos, um dia os discípulos atravessaram de barco para a terra dos Gerazenos. O Senhor Jesus dormia no barco e repentinamente levantou-se grande temporal. As ondas subiam por cima da embarcação, de modo que já se enchia. O Senhor é despertado do sono pelas palavras: Mestre, não te importa que pereçamos? Então o Senhor repreendeu o vento e disse aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Antes da travessia, Jesus tinha dito: passemos para outra margem. Ele já havia dado a sua palavra e isso era o bastante. Os discípulos deveriam descansar na palavra dada. E é dessa forma que obtemos a fé para crer, mesmo sem ter nas mãos aquilo que pedimos. E eu repito, a palavra de Deus é a garantia da vida abundante. O que o Senhor disse é o fundamento de tudo. Se tentarmos fazer alguma coisa fora dessa realidade, amargaremos o nosso fracasso. A exemplo de Pedro, depois de uma pesca mal sucedida. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Lucas 5, versículo 5. Tudo o que o Senhor disser terá que se cumprir, porque ele não profere coisas vãs e sem sentido. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, versículo 11. Se tentarmos trabalhar sozinhos, conforme a figura dos discípulos, sabe o que vai acontecer? O fracasso será inevitável. Eles haviam tentado pescar toda a noite, porém não haviam apanhado nada. Quando Jesus lhes disse: lançai as vossas redes para pescar, eles creram em sua palavra. E apesar da situação desfavorável à pesca, fizeram como ele ordenara. E como resultado disso, eles apanharam tantos peixes que as redes começaram a se romper. Se ouvirmos aquilo que Jesus nos diz, sem duvidarmos, e obedecermos à sua orientação, alcançaremos a vitória. Mas se nos limitarmos à palavra escrita, estaremos incapacitados de crer naquilo que Deus disse e, consequentemente, não poderemos colocar o nosso pé
e reclamar as bênçãos espirituais que nos pertencem. Porque a condição para que a vitória seja manifestada é esta. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui porque cremos no Senhor, na Tua Palavra. Sabemos, Pai, que a Tua Palavra é garantia da vida abundante. E neste momento colocamos diante de Ti a nossa condição. Visita aqueles que estão doentes, opera a cura e o milagre, porque é a Tua Palavra que nos garante que o Senhor já levou sobre si todas as nossas doenças e pelas Suas pisaduras nós já somos sarados. Também sabemos que Tu és o Deus da provisão e pedimos agora, envia a provisão àqueles que estão passando necessidades, aqueles que necessitam do alimento. Visita também cada lar e cada casa, repreende toda briga, toda contenda, toda divisão. Mas coloque nessa casa, Pai, a paz que excede todo entendimento. E que aqueles que ainda não te conhecem venham ser alcançados, porque a Tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E é em razão disto, Pai, que nós estamos aqui alegres e felizes, apenas agradecendo ao Senhor a bênção, a vitória e a resposta, porque ainda que não possamos ver ou sentir qualquer coisa, nós temos a garantia da nossa vitória, porque está escrito, 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.